aquelas questões que a gente estava fazendo no Excel, tá? Porque como vale 30 pontos, a gente vai fazer lá, tá? Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação, né? Nossa aula de hoje ela vai ser gravada, tá certo? A gente vai dar continuidade para depois ser disponibilizada para vocês, para que vocês possam estudar aí na hora que vocês quiserem, tá certo? Bom, com relação à aula de hoje, tá? A gente vai rever ou voltar para aqueles exercícios que foi passado na lista de exercícios, né, de vocês. E a gente vai terminar de fazer eles, já que agora a gente já tem um certo domínio sobre as medidas de resumo e sobre as medidas de dispersão, né? Até então a gente tinha feito somente a primeira, a questão, a letra A, né? A letra B também, o do histograma, você já também tem condição de fazer, agora a gente vai fazer o resto, tá certo? Ok? E vamos fazer isso daí, começar aqui com a primeira questão, tá? Tá aqui a primeira questão, ó, né? Então já está na lista de exercícios de vocês, a gente já fez a letra A, né? A letra A era construa uma tabela de distribuição de frequência relativa, acumulada e percentual com 5 classes. Então está aqui, ó, a tabela de distribuição de frequência, né? A absoluta relativa, aliás, simples relativa, acumulada e acumulada relativa, né? A letra B, ela nos perguntava o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui que até eu dei uma perdida aqui da letra B. A letra B, ela diz, deixa eu ver como era o nome do exercício aqui. No estado de Nova York. Eu perdi minha lista aqui no meu computador. Aqui, achei. A letra B, ela fala o seguinte, construa um histograma, né? Então, o histograma, a gente tem condição de fazer um histograma aqui também no Excel, mas eu não vou fazer não, tá? No que ele pode ser feito pelo lápis e papel mesmo, depois a gente vê um pouco de gráfico, se der tempo, no próprio Excel, tá? A letra C é para calcular a média, a mediana e a moda a partir das informações, né, na tabela de distribuição de frequência. Ou seja, calcular a média, moda, mediana para dados que são agrupados, para esses dados aqui, ó, que estão agrupados, tá? E aí a gente vai lá, tá? Vamos lá. A gente já tem, né, conhecimento sobre os valores, né, ou as fórmulas, né, da moda média e mediana, né? Para isso, a gente vai criar mais algumas colunas que vão ser importantes para o nosso estudo, né? A primeira coluna que eu vou criar vai ser a coluna com o ponto médio, que eu vou chamar de XI, né? Porque aqui é o ponto médio, como aqui a gente tem a frequência de 13, né? De 13, nesse caso aqui são apólices, 13 apólices, com o tempo médio de 16 até 31 dias, 31,2 dias, né? Para aprovação. Então, esses 13, né? Por uma questão de contas aqui, a gente já viu que a gente olha como se esses 13 ele tivesse aqui no ponto médio dessa classe, né? E aí a gente vai calcular o ponto médio da classe. O ponto médio, que a gente chamou ele de XI, ele vai ser igual ao limite superior, né? Aí eu clico no limite superior, menos o limite, que é o limite inferior, tá certo? O limite superior da classe menos o limite inferior da classe. E aí vou dar um Enter, ó. Então, dá justamente 15,2. É somar os dois, aliás, é somar, não é menos não, tá? É soma e divide por 2. Eu somo os dois e divido por 2, desculpa, tá? Eu vou somar os dois, ó, e dividir por 2. E aí dou Enter, ó. Então, o ponto médio dessa classe vai ser justamente no 23,3, que vai ser, ó, o limite inferior mais a metade da amplitude da classe. A amplitude da classe é 15,2. A metade de 15,2, né, vai ser o 7,6.
Então, 16 mais 7,6 vai dar justamente esse 23,6. Também é uma outra forma de se fazer, tá? Bom, mas aqui já está tranquilo. É somar o limite superior com o limite inferior e dividir por 2. E está aqui a soma, né? E a gente já sabe que para calcular esses outros aqui automaticamente, basta a gente tornar-se essa cruzinha aqui, ó, e arrastar ela aqui para baixo. Então, aqui já foi feito todos esses outros pontos médios, né, calculados aí automaticamente. Ok? Alguma dúvida aí? Não, prof, tá sussa. Beleza. A próxima coisa que vamos ter que fazer, ó, lembre-se lá, a fórmula da média, né, que é o x barra, como eu não tenho o x barra aqui, que eu não sei como é que eu coloco barra no... Eu também não sei não, mas eu sofri no Word ontem. No Excel aqui, eu não sei como coloco a x barra, eu não sei se aqui em inserir símbolos... Os professores do Excel aí já sabem como é que colocam, ou na verdade é qualquer atalho mesmo, né? Enfim, deixa eu ver se eu coloco aqui no Google. Põe literalmente uma barra aí, prof, só para sinalizar. Deixa eu colocar aqui, conjugado. Se eu colocar no Google e aparecer algum canto no X barra, ele me disse, eu não tenho não. Não sei não como é não. Mas é um X barra, tá? Já sabe que a média, ela a gente denotou ela de X barra. Eu vou colocar um Xão maiúsculo aqui, só para tentar verificar. A gente sabe que a média, né, de uma amostra, né, no caso para dados agrupados, ela vai ser dada de que forma? Ela vai ser a fórmula para isso daqui, né? A gente já viu que vai ser igual, né? O somatório, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, somatório. Não sei como o símbolo do somatório, enfim. Somatório de quem? Dos FI, XI, né? Então aqui vai ficar, ó, XI, FI ou FI e XI vezes XI, esse somatório de todos os FI e XI, dividido por N, né? Ou dividido por F, que é a frequência total, né? Dividido por N. É dado dessa forma aí, né? A média, né? Esse Xão aqui que a gente está chamando de média. Bom, em relação à fórmula, ó, eu preciso desse FI e XI. Eu sei quem é o FI e sei quem é o FI que está aqui, ó, e sei quem é o XI. Então eu vou criar uma coluna aqui, ó, FI, XI, tá? Porque aí eu já facilito minha vida, ó. Que vai ser o FI, esse daqui vai ser igual, ó, igual a frequência vezes o ponto médio, tá? A frequência FI vezes o ponto médio. Bom, então tá aqui, ó, FI, XI para essa primeira classe deu esse, para a segunda classe basta eu sair arrastando aqui, ó, até o final, na terceira classe. Então tá aqui todos esse FI, XI. E quem seria o somatório de FI, XI? Somatório, ó, basta eu colocar aqui embaixo, ó, igual a soma, né? Aqui não é o total, então igual a soma desses valores aqui anterior, tá? Aqui de cima. Fechou o parênteses e dou um enter, né? E aí eu tenho o valor do somatório, ó. Então, a média, ela vai ser igual ao somatório, que é esse valor aqui, ó, somatório tá aqui, ó, dividido barra o número de observações, né? Então são 27 apólices. Então aqui, ó, dividido por 27, dividido por esta célula. E aí já me deu a média, ó, 44,42 dias, tá certo? 44,42 dias, né? Aí, se eu quiser colocar em casas decimal, né? Eu venho aqui em cima, ó, e diminuo, né, o número de casas decimais. Diminuo o número de casas decimais, é esse símbolo aqui. Vou botar em 2 casas decimais, tá? Então, aqui eu vou colocar só a unidade, ó, dias. Ok? Então, a média deu 44,43 dias para que uma apólice, né, seja aprovada. Na verdade, é o processamento de uma apólice aprovada, tá? Então, uma apólice aprovada dura, em média, 44,43 dias nesse banco, para ela ser
processada, tá certo? Bom, a outra fórmula que a gente sabe, né, que a gente quer calcular é a moda, né, a moda. E a moda, ela vai ser o limite, né, ela vai ser justamente o xi, tá? Eu posso olhar ela como sendo o xi da classe modal, né? Ou seja, vai ser o L superior, por isso que eu coloquei L maiúsculo, mais o limite inferior dividido por 2. Dividido por 2. Essa é a fórmula para a moda, tá? A moda. E aí eu tenho que ver qual é a moda, né? Ou seja, qual a classe que tem a maior frequência, né? A classe que tem a maior frequência, ó, é essa classe aqui, não é? Ok? A maior frequência é essa classe. E essa classe aqui, que é a primeira, é a classe modal, tá? Então, a classe modal, ó, vai ser igual ao xi, né? A moda vai ser o xi aqui, ó, ok? É como se esses 13 observações ele tivesse o mesmo valor aqui, que vai ser o ponto médio dessa classe, tá? Então, aqui, a moda vai ser igual ao xi da classe modal, que vai ser 23,6 dias também, tá? Dias também. Tá dando para entender aí, pessoal? Tranquilo? Tá, prof. O próximo é a mediana, né? Lembra aí a mediana, Marcela? A fórmula... Peraí que eu pego agora, prof. Tá. Tá tudo aqui, eu tô vendo tudo, tá tudo batendo. A da mediana vai ser o limite inferior. A primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar qual é a classe mediana, não é? E como é que a gente destaca essa classe mediana? Qual seria a classe mediana? Qual seria ela? Essa primeira. A primeira, vamos ver, ó. A classe mediana é aquela que contém, né, a metade das observações mais um, não é? Então, ó, se você pegar aqui 27, no caso, se for ímpar, né? Pega 27 dividido por 2. Vai dar quanto? 13,5, não é? 13,5. Então, e aí? Seria quem a classe mediana? Ou a primeira ou é a segunda? Primeira, que está entre esses valores. Mas a gente sabe que a classe mediana é aquela que contém o termo que divide 50% para um lado e 50% para o outro. Se você pegar aqui, a classe mediana aqui, se a mediana tivesse aqui, ela seria um desses 13, aí ela teria 12 para um lado. E para o outro lado, ia ter quantos? Ó? Ia ter, tá aqui, né? Aliás, 13 tá aqui, né? 13 para um lado. Se a gente pegasse aqui ela teria 12 para um lado, e para esse outro lado teria 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, a classe mediana está aqui. Eita! Aí pegou Tá geral. Certo? Tá certo, Marcela? Não, beleza, entendi, mas realmente durante as minhas vistas lá pelos exercícios anteriores, pelos vídeos, eu entendi que estava entre os valores lá, Ela tem que ser a metade disso daqui, né? O 13,5. Como ela é ímpar, né? Então, a gente vai para o próximo, né? Para o 14, tá certo? Beleza, porque o 14, ó, o termo 14, ele vai me dar 13 para um lado e 13 para o outro. Tu consegue me compreender? Eu pensava que era questão das classes, não sobre o FI, mas eu tenho que concentrar no FI, então. Não, para mediana é a classe, é aonde tem o FI dividido por 2. O FI dividido por 2, 27 dividido por 2, vai dar o termo 13,5, que a gente olha para o 14.
o 14, ele está em qual dessas classes? Aqui tem 13 mais um 14. O 14 está nesta classe aqui. Tá certo? Então, esta classe aqui é a classe mediana, tá? Então, eu vou ajeitar ela aqui, ó. Então, essa classe é a classe mediana. E aí, vamos para a fórmula da mediana, né? Essa classe aqui eu vou chamar de classe asterisco, tá? Então, a classe mediana vai ser como o limite inferior, ó, eu vou colocar L em minúsculo, tá? Da classe mediana, eu vou colocar esse asterisco aqui, ó. Mais o número de observações, né? O N dividido por 2, menos a frequência anterior acumulada, a frequência anterior acumulada anterior à classe mediana, tá? A frequência anterior à classe mediana acumulada, né? Vezes a amplitude da classe, que é o H, dividido pela frequência da classe mediana, o FI da classe mediana, tá? A fórmula é essa daí, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. Qual é o limite inferior da classe mediana? Tá aqui, ó, 31,2, tá? Mais, abro parênteses, N, que é 27, dividido por 2. Menos a frequência anterior acumulada, ó. Frequência anterior acumulada à classe amarela é esse 13 aqui, tá? Então, eu vou clicar nessa célula. Fecho parênteses. Vezes amplitude da classe. Quanto é a amplitude da classe? Ó? A amplitude da classe está aqui, não é? Ó? É esse valor aqui, 15,2. Então, clico nele, tá? 15,2. Dividido pela frequência da classe. A frequência da classe aqui, ó, é 1, tá? Então, a frequência da classe. Vou clicar aqui na frequência da classe. Puf, 1. E dou um Enter, tá? Então, é esta fórmula, ó, a fórmula tá aqui, ó. A fórmula é essa daqui em relação às células, tá? Eu vou dar um Enter. Então, deu 38,8 dias. Certo? Certo, professor? Bom, então vamos lá, prosseguindo. As outras fórmulas que temos são o desvio médio absoluto, que a gente vai usar para encontrar o desvio médio, aliás, o desvio padrão, né, e a variância, tá? Para encontrar a variância, a gente tem que ter, ó, lembre-se lá que a gente tem que ter o módulo de xi, né, xi, menos o x barra. Opa. Menos o x barra. E o x barra aqui, nesse caso, a gente está chamando desse x maiúsculo, né? Porque a gente não consegue fazer o x barra. Então, eu vou colocar mais uma coluna, ó, com este valor aqui, tá? Porque a gente vai ter que elevar ele ao quadrado também e multiplicar pela frequência. Então, tudo a gente vai colocar aqui em colunas, tá? Então, eu vou lá, ó. Como eu quero um módulo, né? Um módulo, então eu vou colocar igual, que eu quero colocar uma fórmula, ó. Porque no módulo aqui no Excel, você tem que escrever absoluto, né? ABS, absoluto. Valor absoluto significa o módulo, tá? Então, eu quero calcular o valor absoluto de quem? Do XI, tá aqui o XI da classe, ó. Menos a média. A média tá aqui, é esse primeiro valor aqui, ó. Tá? Então, isso daí vai dar, ó, 20,82,92. Então, eu quero diminuir as classes, eu quero deixar em 2 classes e tá aqui o valor, tá? Próximo. Bom, aí aqui basta eu arrastar, tá? Aliás, para eu arrastar, ó, ia dar errado. Por que vai dar errado? Porque esse valor aqui, ó, ele vai descendo aqui, ó. Descendo, ó. E eu não quero descer, eu quero pegar sempre a média. E para pegar a média, eu vou ter que fixar aqui ele, ó. Bota um cifrão aqui no I, tá? E aí deu certo. Agora basta eu descer ele aqui, ó. Desci. E aí deu todos esses valores aqui. Tá certo? Bom, mas não para aí, porque a gente tem que elevar esse valor ao quadrado, né? Eu quero calcular agora esta coluna, ó. Que é esse valor elevado ao quadrado.
Então, o que é que eu vou fazer? Essa próxima coluna vai ser igual a esse valor aqui anterior ao quadrado, né? Então, ao quadrado, você coloca esse valor aqui, eu acho que não dá, não. Bota um chapeuzinho, né? Esse acento e o quadrado, tá? Esse camarada aqui ao quadrado. Essa célula ao quadrado. Esse chapeuzinho significa que está elevado ao quadrado, a 2. Dou um Enter. Ó, 21 aproximadamente, 21 ao quadrado vai dar aproximadamente esse valor aqui mesmo, tá? E aí eu vou pegar aqui com o xizinho, ó, e arrastar aqui para baixo. E aí já deu todos esses valores, tá? Dessa soma aí. Prof, Diga, Marcela. já tá multiplicado com aquele FI? Não, aí o FI eu vou multiplicar agora, tá? Só tá feito aqui em cima, ó, esses valores aqui, Beleza. ó. Aí agora, para calcular a variância, a gente tem que pegar esse valor e multiplicar por FI, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes FI, tá? Então, essa célula vai ser igual a esse resultado asterisco FI. O FI está aqui, ó, a frequência da classe. Enter. Deu esse valor. E aí eu vou arrastar para baixo agora, ó. Então vai vir para cá, ó, arrastei tudo, deu esses valores. Eu estou interessado em quem? Na soma, não é, Marcela? Para calcular a variância é a soma disso daqui, né? Então vai ser igual, Exato. vou colocar aqui, soma desses valores. Então vou somar tudo isso daqui, tá certo? E aí sei quem deu a soma, tá? Então, ó, Então, agora vamos lá, né? A variância, né? A variância que a gente está chamando de sigma, tá? Eu vou colocar aqui S. S ao quadrado. Né? Sigma, no caso aqui, a gente vai colocar S, tá? Então, como é que era dada a fórmula da variância? Ela vai ser... Deixa eu pegar esse pedacinho aqui. Vai ser o somatório desses módulo de xi menos a média ao quadrado vezes o fi, né? Dividido por n, né? N, tá? Dividido por n. Tá? Então, essa daqui é a fórmula da variância. S ao quadrado é a variância, tá? E eu vou colocar aqui o resultado. Vai ser igual, ó, a esse somatório. O somatório está aqui, ó. Dividido por n. N é um número de observações, está aqui, ó. Tá? E aí dou Enter. Então, deu esse valor aí, tá? Ok? E o próximo é o desvio padrão, S, tá? Vai ser igual, né? O S, que é o desvio padrão, vai ser igual a raiz quadrada, né? Vou colocar aqui, ó, raiz de S ao quadrado, tá? De S ao quadrado. Bom, e aí eu vou colocar aqui o resultado, ó, vai ser igual, né? A raiz quadrada, escrevo raiz, ó, abro parênteses, a raiz desse valor aqui de cima. Deu 22,33. Deu parecido com o teu, Marcela? Prof, só no começo. O problema todinho foi a mediana com aquela classe lá. Aí, Tá, quando o resultado vem errado... mas a variância e o desvio padrão, ele não depende da mediana, né? Pois vamos ver aqui, deixa eu ver. Eu acabei fechando, mas deixa eu ver. Prof, 400. Prof, por algum motivo não deu. O teu Mas deu depois quanto eu aí? dou uma... Deu... o DMA deu 20,48. Tá, o desvio médio absoluto a gente não calculou, né? Aí a variância. Cadê? Meu Deus. Peraí, foi tudo aqui, prof. Sigma ao quadrado. Tá aqui, achei. 390, 91,5.
390. Então, a raiz, o desvio padrão deu praticamente quase 20, né? Deu a raiz quadrada desse número todinho, deu 197,72. Raiz quadrada do Entendeu? número de cima, não acho que não vai dar, não, Marcela. O número de cima não deu 300, não foi? A variância? 390? Uhum. Isso, A raiz quadrada 390. A raiz quadrada de 390 não vai dar 192, não. Vai dar. Só que eu peguei tudo, entendeu? Todos os números. Aí 390, no caso ficou 39.091,5. A raiz quadrada desse número, entendeu? Por isso que deu errado. Ah, vamos lá. A tua variância deu 39 mil, foi? Exatamente. 39.091,5. Entendeu? 39 mil. Eu não sei o que foi que tu errou aí. Aí eu tenho que ver, porque quando desmantela um número, meu filho, não tem jeito não. Matemática Não, sempre sai assim agora. mas no caso, a mediana, ela não importa aqui, entendeu? Para variância. Ela não tem, não usa a mediana para calcular essa variância e o desvio padrão, entendeu? Uhum. Mas eu errei alguma coisa, prof. Porque acabei, também já era tarde da noite, mas depois eu dou uma checada, não tem problema não. Eu vou aprendendo com os erros. Certo. Bom, então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era mais isso, tá? Fazer um exemplo aqui no computador, tá? Para que vocês saibam como é que faz, né? Construa todas essas colunas aqui, tá? Ele pode ter errado alguma coisa aqui também, tá, Marcela? Não tem aqui, depois eu vejo como é que é o certo, tá? Mas, em princípio, assim, eu não consigo ver se a gente errou, tá? Mas, não, qualquer uma coisa, se vocês conseguirem fazer depois de novo e ver que tem alguma coisa errada ou diferente, é só perguntar, tá? Beleza, prof. É porque também tem a questão da minha tabelinha que saiu também diferente, que eu fiz Meu nome, meu Deus. Esse XI aí. Eu fiz primeiro o FI, XI, depois fiz XI menos X, né? Aquela parte do módulo, Aqui, vezes FI, isso. vezes, assim. Ah, tá. E depois o XI menos X ao quadrado vezes XI. Então, Vezes o XI ou vezes o FI? vezes o FI, ao quadrado, o negocinho ao quadrado. A primeira classe, a primeira desse XI ao quadrado, menos X ao quadrado vezes FI, deu 5.640 ou não? Deu não, prof. Quanto foi que deu o teu XI menos X? Cadê? Na O que primeira eu fiz classe. aqui foi o XI menos X, que está essa parte de módulo, eu multipliquei pelo FI. Aí a soma toda, já todo processado, deu 20,48, porque tem aquela divisão, né? Ah, tá. Não tem Ou o como fazer. total deu 552,83 Deixa eu ver aqui. dividido Igual por a 27. esse vezes o FI, né? Vezes o FI. E aí aqui pegar 5 classes. A soma desses aqui, né? Igual a soma. Só a soma é dividido por alguma coisa ou não? Foi a soma dividida por 27, que é aquele total lá. Tá, Assim igual entendi, né? a soma. A soma deu 552. Dividido por 27. Daria 20,47, foi isso? 20,48. Aqui. Pronto, 20,48, tá, pelo arredondamento, dá certo. 20,48. Beleza. 20,48. Essa coluna, né, que foi o XI o módulo de XI menos X vezes o FI. Beleza. Aí tu fez Isso. a outra coluna, foi qual? A outra coluna foi XI menos X ao quadrado vezes FI. Aí deu quanto? Aí o total deu 39.091,5. Tá, o total era para dar 13.468. Tem alguma coisa errada aí. É nesse Tá? aí, beleza. Depois eu dou uma Nessa checada. coluna aí, tá? Que aí é justamente essa coluna que você usa para calcular a variância e o desvio padrão. Porque até na coluna anterior que você fez, deu realmente 20,48, tá? Quando eu coloquei aqui. Certo.
Porque tem a divisãozinha pelo total, aí eu fiquei procurando, oxe, cadê meu 20? Cadê meu 20? Pronto. Pois tá, pessoal. Então eu só queria fazer esse exercício aqui, tá? Com vocês, para que vocês tentem fazer o resto, o 2, o 3 e o exercício para entregar, tá? Bom, o pessoal que não veio para a aula hoje, né? Eu queria dizer que a gente vai fazer uma atividade, né? Uma atividade. Vou colocar agora lá no Google Classroom, tá? No máximo até 6h30, tá por lá no Google Classroom, que ela vai ter um prazo até o dia 4 de abril, né? Domingo, dia 4 de abril, às 23h59, para você entregar, tá? Que vai ser a resolução da questão 4. Você vai resolver a questão 4, né? Dessa lista de exercício que a gente já fez, né? Completa, tá? Você vai resolver ela completa. Passo a passo, né, escrito no caderno, numa folha qualquer, escreveu questão letra A, letra B, letra C, letra D, tá? Letra E, eu acho também. E aí, isso daí tudo vai valer 70 pontos, essas primeiras questões que você vai fazer escrito, tirou foto, escaneou, gerou um PDF e me enviou pelo Google Classroom, tá? Então, essa parte aí da tarefa vai valer 70 pontos. E 30 pontos vai ser fazer essa mesma questão, né, no Excel, tá? Conforme a gente está fazendo aqui, tá? Então, você fazendo no Excel, tudo certinho, enviou, tá lá o e-mail na prova, que eu vou colocar também lá no Google Classroom, vai enviar para aquele e-mail até a data dita, 4 de abril, às 23h59, tá? E aí vai ser essa nossa primeira nota, ok? Tranquilo? Beleza, prof. Tranquilo. Pronto, no mais, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E era só isso que eu tinha para falar para vocês